E se a história de um super-herói, um marciano, ainda por cima, pudesse ajudar a explicar um dos conceitos mais profundos de uma fé milenar? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa analogia fascinante tirada de um devocional cristão que faz exatamente essa conexão surpreendente. A pergunta que guia a nossa exploração é essa aí. Como é que a história de um ser de outro planeta pode nos ajudar a entender uma força que, de acordo com a fonte, vai muito além do nosso mundo físico? A premissa é bem diferente, né? Então, vamos desvendar esse mistério juntos. Bom, a primeira parte da nossa analogia começa bem longe daqui. Vamos conhecer a história do último filho de Marte, o Caçador de Marte. Olha, a história dele é bem trágica, viu? O nome dele é John Jonesy e ele fazia parte de uma sociedade marciana super avançada, os Marcianos Verdes. Mas ele acabou se tornando o último da sua espécie, tudo porque um vírus terrível criado pelo próprio irmão dele simplesmente acabou com toda a civilização. E os poderes dele, nossa, a lista é impressionante. É o pacote completo, sabe? Força, velocidade, invulnerabilidade, no mesmo nível dos maiores heróis. Mas não para por aí não, hein? Ele voa, tem a capacidade de mudar de forma, lê mentes, fica invisível e ainda por cima tem raios de energia e um fator de cura. Resumindo, o cara é uma das figuras mais poderosas do universo dos quadrinhos, sem brincadeira. E é aqui que a gente chega no ponto central da história dele, o momento que define a nossa analogia. Imagina a cena. Ele tá lá, prestes a morrer sozinho em Marte, séculos no passado, e de repente, uma coisa totalmente inesperada acontece. Um raio experimental disparado por um cientista aqui da Terra chamado Dr. Saul Erdel atravessa o tempo e o espaço e, pá, transporta ele para a segurança do nosso planeta. E mesmo tendo a chance de voltar, John decide ficar por aqui. Ele adota uma identidade humana, se torna o detetive John Jones e dedica a vida a proteger a Terra. Ele só revela sua verdadeira forma para enfrentar as maiores ameaças. Agora guarda bem essa ideia de um raio que cruza o tempo e o espaço, hein? Lembra daquele raio que salvou John? Pois é, ele é a nossa ponte. O devocional que a gente está analisando usa essa imagem para ilustrar o poder de uma outra força descrita nesse versículo bíblico. A ideia é a de um poder que é, ao mesmo tempo, poderoso e eficaz. Agora, vamos explorar o outro lado da nossa analogia, o poder da oração. É aqui que a gente começa a ver como essa prática é descrita como se fosse um verdadeiro raio atravessando o tempo e o espaço. A comparação aqui é bem direta e muito forte. Do mesmo jeito que o raio do cientista viajou pelo universo para intervir e salvar o John, a fonte descreve a oração de um jeito muito parecido, como um poder que pode cruzar qualquer distância, intervir em situações críticas e, segundo o texto, transformar derrotas que pareciam certas em vitórias. O mecanismo por trás disso tem um nome: intercessão. Basicamente, é o ato de intervir em nome de outra pessoa. A ideia central aqui, segundo o devocional, é que essa força pode chegar a lugares e situações que estão completamente fora do nosso alcance físico. Para dar ainda mais peso a essa ideia, a fonte cita o pastor Andrew Murray. Ele descreve a oração como uma força que foi confiada às pessoas. Uma força capaz de, olha só, mover o mundo celestial e trazer o poder de lá para cá, para a Terra. Mas por que essa força é considerada tão crucial? Bom, a fonte nos coloca num cenário bem específico. Um campo de batalha. Uma guerra invisível onde essa prática se torna essencial. Dentro dessa linha de raciocínio, a vida é vista como um campo de batalha espiritual, um conflito constante entre forças do bem e do mal. Nesse cenário de guerra invisível, a oração deixa de ser apenas uma prática e passa a ser descrita como uma arma necessária. E essa citação de William Cowper ilustra perfeitamente o impacto que essa ação teria. A imagem é muito poderosa, né? A ideia de que o simples ato de orar, mesmo vindo da pessoa mais fraca, pode causar um efeito gigantesco nesse conflito espiritual. Então, o ponto crucial é esse. A oração é apresentada como uma forma de engajamento ativo, uma ferramenta essencial para quem vive dentro dessa perspectiva de uma batalha espiritual que não para. Com toda essa teoria estabelecida, a fonte nos leva ao passo final, um chamado à oração. É o momento de ver como colocar tudo isso em prática. A fonte propõe uma estratégia com alvos bem definidos. Começa com a própria geração, passa pela família e pela nação. O chamado se estende também ao apoio de líderes da igreja e de missionários que estão lá na linha de frente. E, por fim, um desafio contínuo: buscar ativamente novos alvos para essa intercessão.
O desafio final é resumido nesses termos: se tornar um guerreiro de oração. A ideia é encontrar um propósito maior ao se posicionar como um canal de bênção para o mundo, conectando as necessidades da Terra ao poder celestial. E para isso não ficar só na teoria, a fonte dá um exemplo do mundo real, a International House of Prayer, em Kansas City. É um ministério que, segundo o texto, mantém uma corrente de oração sem parar há mais de 20 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um belo exemplo para inspirar essa prática. E assim, a nossa jornada termina onde começou, com uma conexão totalmente inesperada. A gente partiu da história de um herói marciano salvo por um raio que cruzou o universo e chegamos à ideia de uma força espiritual que, segundo a fonte, opera de uma forma muito parecida. A questão que fica para reflexão é: que mundos invisíveis, talvez ao nosso redor, poderiam ser movidos pelo poder de uma única voz?